está em Marcos capítulo 3 e o versículo 18. Aparece esse nome, Simão o Zelote, apenas 4 vezes. E a gente para meditar, e a gente começa a pensar, meditar, e começamos a refletir. Foi chamado por Jesus, andou com Jesus, a gente pode dizer 3 anos e meio, depois mais 40 dias com Jesus, um corpo glorificado, viu Jesus subir ao céu, depois viveu toda aquela experiência que era o período só com o Espírito Santo, fazendo milagres, fazendo maravilhas, e ainda assim teve o seu nome apenas 4 vezes citado na Bíblia Sagrada. Enquanto isso, uma mulher que quebrou um nardo, um perfume, nardo puro, e aos pés de Jesus e secou os pés de Jesus com seus cabelos. E a Bíblia dá tanta ênfase nisso, registra com tanto cuidado, com tanta dedicação e ainda afirma, por causa do que ela fez, vai ser falado desta mulher por muitas gerações e ficou registrado na Bíblia Sagrada o que ela fez, de tamanha importância. E depois ainda fala mais um pouco dela, depois ainda fala mais um pouco dela, enquanto o outro, Jesus chama, anda com Jesus em carne, sendo Deus encarnado, e ainda assim só é citado 4 vezes em toda a palavra, em toda a Bíblia Sagrada. E em todas as vezes que a gente vê ele sendo apresentado, ele não está apresentado sozinho. Sempre tem alguém para roubar a cena. Sempre é apresentado fulano e Simão, o Zelote. Mas que coisa, meus irmãos. Nenhuma passagem diz, e Simão o Zelote fez. E Simão o Zelote foi e aconteceu. Por causa que ele... Não. Parecendo que ele não tinha uma importância, não é? Parecendo que ele não tinha algo de especial que o destacasse, a não ser o segundo nome, o Zelote. Mas olha só, meus irmãos, o nosso Deus, ele escolhe para fazer parte. E este é o ponto principal que nós devemos ter e assumir na nossa vida, que se ele nos chamou para fazer parte, o resto não importa. Há muitas pessoas que ficam dizendo, eu vou servir a Deus e vou fazer, vou pregar a palavra, vou louvar, vou fazer, para que lá no céu eu tenha um galardão abençoado, para que lá no céu conquiste aquilo que é a recompensa que Deus vai nos dar. Mas às vezes a luta na vida é tão difícil que às vezes parece que se nós conseguirmos nos salvar, já é o bastante. Se a gente conseguir entrar pela porta e chega lá e dizer consegui mesmo sem obra, às vezes parece a impressão que já vencemos muita coisa. Porque é todo dia a carne querendo nos derrubar. É todo dia a natureza humana querendo voltar para as práticas antigas. É todo dia pensamentos que não condizem com a palavra. E a gente fica às vezes pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir me salvar? Será que eu vou conseguir entrar pelas portas do céu e participar das bodas do Cordeiro? Ainda que seja sem obra, mas será que eu vou entrar? Porque os dias são maus, difíceis. E se não é a graça do Senhor para nos sustentar, se não é essa questão que eu te dou a salvação de graça, ninguém conseguiria. Ninguém dava conta de morar no céu. Mas Jesus mesmo falou, é de graça, não é por mérito, não é por esforço. Você só tem que crer no Senhor Jesus, obedecer a palavra, que o céu é garantido. Alguns chegam a pensar que o céu vai perder para o inferno, que no céu vai ter menos pessoas do que o inferno. Muitas pessoas começam a ter esse debate dizendo, é tantos pecadores,
que quando chegar os dias finais, o inferno vai ter mais gente, mais pessoas do que o céu. Meus irmãos, o Senhor criou o ser humano, foi para ir para o céu, e Deus vai fazer com que a palavra alcance os corações. Não podemos dizer, esse foi ou esse não foi, nós dizemos que o Senhor Jesus tem o seu meio de salvar. Jesus Cristo, Ele vai fazer com que as pessoas conheçam que Ele é o Senhor pela palavra, e as pessoas vão dar crédito à palavra do Senhor. E aí nós olhando para a palavra do Senhor, nós vemos, meus irmãos, Simão o Zelote, significando o quê? Antigamente ele fazia parte de uma classe, de grupo de pessoas daquela época. Era uma época, a gente pode dizer, que o período que a terra ficou 400 anos, segundo a história, sem ter profetas de grande nome, sem ter pessoas que se destacavam dizendo, eu falo em nome do Senhor, sem ter pessoas que curavam em nome do Senhor, sem ter uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Era um período em que a igreja, ela não existia, mas existia ainda o período da lei, que operava, aquele período mosaico, onde a lei era que imperava através do sacerdote, o sumo sacerdote, pessoas que estavam ali seguindo ainda à risca o que a lei dizia, como ela dizia que era para ser praticada. E aí nós vemos que quando Jesus nasce, nesse período ainda da lei, é um período onde que nós tínhamos já organizado, já implantado ali na sociedade, é o período dos farisaísmo, dos saduceus, dos essênios, dos escribas, dos publicanos. E aí nós vemos isso tudo registrado na palavra do Senhor. Eram alguns que se chamavam fariseus, eram outros que se chamavam saduceus, eram outros que se chamavam zelotes, eram outros que se chamavam essênios. E a gente começa a ver em tudo isso classes, posições, separações, grupos. E a gente começa a analisar, mas que confusão que causa na nossa mente tudo isso. Chega a gente ficar, porque todos eram tementes, todos obedeciam à lei de Moisés, todos eram judeus, a gente pode assim dizer, todos eram judeus, e cada um no seu grupinho, cada um na sua maneira de agir, cada um na sua maneira de se destacar, de estar vivendo do seu melhor. Porque vejam só, meus irmãos, imagine 400 anos sem ouvir um profeta dizer, eu venho em nome do Senhor. Imagine 400 anos não ouvir ou sentir a presença gloriosa de Deus Todo-Poderoso. Imagine como estava a frieza da terra, como estavam os corações naquele período. Roma tinha tomado o império. Quem estava operando era a Roma, quem estava operando naquela época, ou seja, conquistando, pegando o povo de Deus, massacrando, colocando na prisão, prendendo, maltratando judeus, povo de Deus. E imagine, meus irmãos, crentes tementes a Deus, vendo a sociedade ser escravizada por um império que não temia a Deus. Judeus tementes guardavam a lei, a Torá, se dedicavam em adorar a Deus de todo o coração, e ainda assim vendo o império do mal prevalecendo. Como era difícil tudo isso. A gente vê apóstolo Paulo, estudou, estava o quê? Maltratando a igreja de Deus, maltratando o povo de Deus. Não tinha igreja ainda, maltratando o povo de Deus. Todos aqueles que seguiam, estavam agindo totalmente para destruir aqueles que eram tementes a Deus. Aí nós vemos a primeira classe, fariseus. Fariseus eram um povo que temia Deus, obedecia a Deus. A gente pode dizer que os fariseus eram corretos por um tempo. Aprenderam toda a lei de Moisés, guardaram a lei no coração, andavam de acordo com a vontade de Deus. Mas imagine
uma vida, uma geração, sem ver Deus dizer, não é assim, como ele falava no período de Josué, no período de Moisés, era só clamar e ele falava, Deus se apresentava e falava, não é desse jeito, ou por que você fez isso? Como lá em Acã, Josué, o povo está sofrendo, perdendo batalha porque tem pecado aí. Aí foi feita uma reunião, Acã foi morto e agora é vitória. E aí Deus não falava, então o que acontecia? Os fariseus que obedeciam à Torá, que obedeciam à palavra, não ouvindo a voz de Deus, o que diziam? Vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer de acordo com o que nós entendemos a palavra. E foi distorcendo uma vez. E deu certo, não aconteceu nada, o céu não tremeu, o céu não bradou. Então vamos fazer outra vez, e vamos fazer outra vez. E aí o que foi que aconteceu? Aqueles fariseus, que antes era justo, reto e temente a Deus, que uma vez pecou, nada aconteceu, 2 vezes pecou, nada aconteceu, 100 anos fazendo, distorcendo a verdade, nada aconteceu. O que acontece? Deus está provando, vamos continuar. E aí o que os fariseus faziam? Ensinavam de acordo com a palavra, mas não viviam. Ensinavam toda a lei, mas não guardavam a lei. E estava parecendo ser o santo, mas não agradando a Deus como Deus queria. Isso era o fariseu. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse era o fariseu. E esse era o grupo que era perfeito, que dizia ser perfeito, que dizia guardar toda a palavra, que entendia toda a palavra, mas não obedecia e não praticava. Fariseus, porque o João Batista disse, vocês são víboras, não é? Aí nós temos um outro grupo que estava ali naquele período, era o grupo dos saduceus. Saduceus era o grupo de sumo sacerdote, aqueles que estavam incumbidos de fazer tudo da maneira correta, dentro do templo, fora do templo, ensinando, exortando o povo a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas os saduceus, que era um grupo de sacerdotes, de sumo sacerdote, se corromperam a um ponto que tem aquela passagem que Jesus chega, que está até o título, Jesus provoca uma azorraia, o título lá, antes de Jesus chutar as barracas. E aí nós começamos a pensar, meu Deus, eu não posso vender uma bala na frente da igreja, eu não posso vender porque é errado, porque Jesus chegou lá e chutou, então só pode ser errado vender salgadinho na frente da igreja, vender um picolé, porque Jesus chegou na frente do templo, viu vender coisas e chutou, então só pode ser errado. Mas olha só o que acontece, nós lemos e se nós não entendemos o que está acontecendo, a gente vai dizer, interpretar de uma forma errada. O sacerdote, o sumo sacerdote, estavam fazendo tudo certinho, mas por não ouvir a palavra, a voz de Deus bradar, como antigamente acontecia, 400 anos, muito tempo se passou, um silêncio estava operando tremendamente. E aí a festa que acontecia no templo, pelo menos 3 vezes ao ano, era obrigatório todos os israelitas se concentrar no templo para adorar ao Senhor. Não dá de 3, mas então pelo menos uma, a Páscoa precisa ir, é obrigatório. Todo crente, todo judeu que se preza precisa estar lá no templo pelo menos uma vez. Se não der para ir às 9, que era 9, vá apenas 3. Se não der para ir às 3, vá pelo menos uma. E quem for ter que levar o sacrifício, aí a caminhada de 3, 4 dias, alguns até 15 dias a pé. E aí para quê? Tudo isso para adorar ao Senhor. E eles levavam uma rolinha, outros levavam um carneiro, outros levavam um boi, de acordo com as suas possibilidades, ou o tamanho do seu pecado. Porque quando chegava lá no templo, era sacrificado ali e o seu pecado era perdoado.
Só que a distância é muita, as pessoas chegavam lá e puxando o animalzinho, de repente o animal chegou com a patinha quebrada, um sacrifício que Deus não aceita. De repente chegou lá um animalzinho já ofegante, quase morrendo, devido à caminhada distante, longa, o som muito forte, está quase morrendo, não serve para o sacrifício. Foi dada uma viagem em vão. Então o que eles faziam? Vai caminhar, chegar lá no templo, vamos comprar do sumo sacerdote ou do sacerdote um animalzinho de acordo, um animalzinho adequado para o sacrifício que a gente compra, dá tudo certo. No começo deu tudo certo e era vendido lá pelo valor de 10 reais, por um exemplo, nós vamos entender. E aí tudo acontecia certinho, o povo vinha, comprava lá por 10 reais o seu animal, sacrificava, voltava para casa tudo muito feliz. E aí depois o sumo sacerdote viu que não tinha jeito do povo, aleluia, não comprar aquele animalzinho. Então o que eles fizeram? Um animal que custava 10 reais, eles começaram a cobrar 1.000 reais. E de repente estava no valor de 2.000 reais, de repente 3.000 reais. Você vai ou compra ou não sacrifica ao Senhor. E aí o que Deus estava vendo, o povo está sendo impedido de sacrificar por causa do sumo sacerdote que está na frente do templo vendendo. E aí Jesus chega, chuta, faz aquela situação. Por quê? Porque por causa do sumo sacerdote, o povo estava sendo impedido de adorar ao Senhor. E por causa disso é que Jesus chuta aquelas barracas e faz aquela situação. Esses eram o que? Os sumos sacerdotes que cuidavam da lei para que ela fosse praticada da maneira correta, sacerdote e sumo sacerdote. Essa é a classe dos saduceus. E aí nós temos os publicanos, que a gente já falou a vez passada, que foi Mateus, Levi, que ele fazia parte dessa classe dos publicanos, que Jesus também chamou para a salvação, os publicanos. Zaqueu fez parte de um desses que Jesus chamou, converteu pela palavra, pela operação dele, Zaqueu. E aí nós temos outra classe, que é a classe dos essênios, que também estava nesse período de Jesus. Os essênios, eles habitavam no deserto. E quando João Batista ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, é porque João Batista passou uma parte da sua vida no deserto, junto com os essênios. Quem eram os essênios? Eles eram aqueles que guardavam a palavra, a Torá, e eles não queriam se contaminar com o período romano, eles não queriam se contaminar com Roma, eles não queriam se contaminar com aquele tempo, aquela geração, eles queriam guardar a Torá, a lei, risca sem falhar em nada. Então o que eles disseram? Vamos nos separar da cidade, vamos para o deserto, lá vamos ser só nós. Lá não tinha mulher, era só homens que viviam separados, como hoje nós temos os mosteiros, que as pessoas ficam lá separadas para adorar ao Senhor. E aí João Batista, em um período da sua vida, foi para lá viver junto com os essênios, e alguns dizem que ele esteve no deserto, sim, mas lá no deserto tinha comida, tinha alimentação e tudo mais. Mel silvestre e gafanhoto era um tipo de alimentação que eles comiam. Ele não comia gafanhoto cru, desse gafanhoto que sai saltando por aí, não era assim. E ele se alimentava junto com os essênios que ficavam afastados da cidade, e ele ficava totalmente ligado na Torá, na lei, aprendendo tudo que Deus queria revelar para João Batista e todos os outros. E ali os essênios fizeram seus escritos. Em 1940, mais ou menos, foram achados à beira do Mar Morto, nas cavernas ali, escritos que os essênios fizeram e colocavam em buracos, em cavernas, para poder registrar as revelações que eles tinham, as coisas espirituais que eles estavam passando, de todo aquele momento. E aí tudo isso foi identificado, esse período essênico que realmente existiu naquele período da Palestina, onde Jesus também estava ali presente, no período de Jesus. Outra classe, meus irmãos, que é a classe que nós vamos falar nesta noite, que eu não vou me aprofundar, é a classe dos zelotes. Quando nós falamos assim, zelote, nós entendemos duas versões, dois pontos
pontos de vista, que é ponto de vista onde o historiador coloca, e nós precisamos ter a nossa interpretação acerca do Espírito Santo, porque nem para lá está 100% certo e nem para cá está 100% certo, segundo a história. O que nós temos pela palavra de Deus é que Simão, o Zelote, foi chamado por Jesus. Isso é o que está registrado na Bíblia Sagrada, que Jesus dá-nos a entender que Simão tinha um nome e Simão tinha um ofício. Aleluia! E quando as pessoas chamavam ele Simão ou Zelote, era para diferenciar de Simão, Pedro, Simão, aquele outro justo, tanto Simão que tinha na época, e se falar assim, Simão, vai vir tantas pessoas que vão olhar, e aí cada Simão era identificado por um título, um nome, um sobrenome. E muitas das vezes, quando Pedro ele é chamado de Simão, é porque Pedro caiu, Pedro voltou atrás, Pedro fracassou. Aí Jesus fala, Simão, porque errou, falhou, fracassou. Mas quando é chamado de Pedro, aí sim, está fazendo certo. E agora nós temos Simão. Jesus chega e não muda o nome dele. Ele continua sendo Simão, e ele continua sendo um zelote, desde o início que ele é chamado, até o final da sua história, ele é conhecido como Simão, o zelote. Mas por que Simão não teve a identidade dele trocada como Pedro teve? Pedro ele era chamado de Simão, sim, mas Jesus chega e fala, agora você não é mais Simão, agora você é Pedro. Aí o outro Simão é chamado por Jesus, zelote, Simão, você é Simão mesmo, continua Simão, vamos seguindo. E Simão é ainda um zelote. E aí nós entendemos pela palavra de Deus que zelote era aqueles que tinham a palavra de Deus, viu Roma se apoderando dos povos judeus vizinhos, e o que fizeram? Zelote, não concordo, não estou de acordo. Não, Roma invade cidade de judeu aqui, cidade de judeu ali, e nosso Deus nos deu a palavra, então vamos pela palavra lutar para defender. Então o que eles fizeram? Puxaram a espada e disseram, Roma aqui não tem vez, o que vai prevalecer é a lei de Moisés, e nós vamos lutar a todo custo para estar no comando. Só que Roma era forte. E onde tinha um que resistia, ia para a cadeia. Onde tinha um que era causador de confusão, era colocado na cruz. E é o que aconteceu? Pela palavra de Deus, onde nós vemos esse nome, o zelote, era um guardador da lei, guardador da palavra de Deus, que não aceitava ser subjugado pelo Império Romano, que não aceitava que o povo judeu fosse escravizado, comandado pelo imperador romano. Não, mas não dá de combater Roma com as palavras. Não dá de combater um império tão grande com palavras. Então o que vamos fazer? Puxar a espada, vamos treinar, vamos criar um grupo de pessoas, que esse grupo ficou chamado como os zelotes, e vamos avançar, e nós vamos vencer. Só que Roma era muito forte, e o que acontecia? Muitos foram para a cadeia, muitos morreram, muitos foram crucificados. Diz a história que Barrabás era um zelote, estava lutando pela causa dos judeus, povo de Deus, foi para a cadeia por ser um dos que não arredou o pé, não se rendeu, mas estava lá firme. Daí parecendo que eu estou pregando para uma multidão, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. O senhor já falou que tem lá, né? Amém, glória a Deus. E aí, de repente, olha só, analisando toda a situação, para e pensa, derrubei, tirei sangue de muitos judeus, e pela palavra pela lei, olho por olho, dente por dente.
para mim não tem jeito mais. Sou digno de morte. Matei tanta gente, puxei a espada para tanta gente, já era para mim. Barrabás estava preso e ele mesmo sabia, eu sou merecedor e digno de morte. E ele olhou para Jesus quando Jesus estava sendo crucificado no seu lugar e ficou sem entender. Que povo doido é esse? Eu até mereço, mas ele não. E ele desceu, ficou sem entender. E tem um historiador que ele coloca a vida de Barrabás como um homem que morreu lá pelos seus 500 anos. E toda vez que a morte ia pegar Barrabás, ela dizia, não, eu não vou te levar, porque ele ficou no seu lugar. E parecia que ele era cometido por doença, parecia que ia, só que ele se recuperava. E ele ficava desesperado, se perguntando, por que eu não morro? Minha família morreu, eu sou, já estou na 4ª geração, estou vendo todos e não morro. E aí um dia a morte chegou e falou, é porque ele morreu no seu lugar. E ele morreu, só que ele morreu bem, viveu muitos anos, diz um historiador. Mas a gente sabe, né, que a história está cheia, possível. Como João aquele lá, de Apocalipse. Poderia falar porque está sendo filmado, mas uma das testemunhas de Apocalipse não é Moisés e não é Enoque e nem Elias, aquele que não morreu, mas que subiu. Mas uma das testemunhas é João, porque João também não morreu pela palavra de Jesus. Só que isso também é história, não está na Bíblia. História. Então, quando a gente fala segundo historiador, sempre os irmãos têm um ponto de não é 100%, talvez seja 50% de verdade nisso. O que é 100% é a palavra de Deus e Bíblia, somente isso. E quando a gente vê o nome de Simão o Zelote, a gente tem essa interpretação que ele era um dos que lutavam em favor da lei e não se render ao Império Romano, porque os zelotes da época era esse grupo que não se rendia. Mas também nós temos a interpretação de que Zelote era um homem que era zeloso pela palavra de Deus, porque também dá a entender que ele era um homem zeloso. Mas seja zeloso, ou seja, um homem que não se rendia ao Império Romano, nada mesmo. É um homem zeloso pela palavra de Deus. Mas o que nós vemos em tudo isso, em toda essa questão é que Jesus chama mesmo a pessoa estando fora daquilo que Deus quer para ele. Porque a palavra, ainda que é a lei, ela vem ensinando o homem a andar pelo caminho da retidão, pelo caminho da verdade. Não é porque é lei que você vai agir de uma maneira totalmente distorcida, porque matar, isso é contra a lei. Isso é o que os zelotes faziam. Eles combatiam pela palavra, em nome da palavra, mas com espada na mão, tirando a vida de outras pessoas, que a lei de Moisés não ensinava isso. Mas aí nós vemos que, ainda quando a pessoa está voltada para práticas do mal, que é assassinar, mesmo quando as pessoas estão voltadas, ou seja, tão aprofundada no pecado, no erro, na maldade, que às vezes parece que não é mais digna de salvação, que não é mais digna, Deus pega e coloca junto dele. E coloca junto dele. Como nós olhamos para a nossa sociedade, para nós, a gente vê, roubou, tudo bem. Deus perdoa, eu perdoo, segue a vida. A gente olha, bateu, maltratou, pisoteou, bateu com o carro, amassou o carro do irmão, tudo bem, a gente perdoa, dá a volta por cima, vamos embora. Agora, quando mata, meus irmãos, isso mata a alma,
fere no íntimo. Não dá mais. Imagine perder um filho por alguém que matou uma mãe, matou um pai. Meu Deus, isso nunca é esquecido. Porque isso envolve vida. E quando alguém tira a vida um do outro, destrói famílias, destrói sociedade. É uma tribulação, meu Deus, porque a paz parece que nunca mais volta. Parece que nunca mais volta a alegria. E aí, olhando para essas pessoas que fazem esse tipo de mal, dá a impressão que elas não são mais dignas de retidão. E elas mesmo não se sentem mais dignas de perdão. Elas veem que elas são merecedoras de serem punidas e castigadas. Porque quando a gente mata um passarinho inocente, a gente que é pessoas do bem, que mata um passarinho, a gente não tem uma noite atribulada. Meu Deus, o que eu fiz? Coitadinho, Jesus. A gente não fica com aquele um tempo inteiro, às vezes tem uma semana sem paz no coração. Matei um animal inocente. Por quê? Umas vezes lá no Mato Grosso a gente atirava assim, sempre errava, nunca acertava uma, perto de no estilingue, atirava, nunca acertava. Aí eu vou atirar aqui 100 só para ver, matei. Meu Deus, matei, Jesus Cristo, acabou o dia, acabou a semana. Matei um passarinho inocente. Imagina o desespero que dá. E aí imagina matar uma vida, uma pessoa. E a quem faz isso se sente digno de não ser salvo. Se sente digno de inferno. Quem faz isso? Mas Jesus chega em toda a sua caminhada, olha para um homem que ainda na sua história não diz que fez, mas tudo indica por ele ser zelote que talvez pode ter acontecido, e pega e diz: vai andar junto de mim, eu ainda te aceito, assim mesmo. Eu ainda te aceito. Matou, assassinou, mas te chamo para andar do meu lado, fazer a minha obra, fazer aquilo que eu tenho para você. Vai caminhar junto comigo. Não vou mudar o teu nome. As pessoas vão olhar e vão saber: você é fulano o assassino, você é fulano o corrompido, você é fulano o ladrão. Mas Jesus te transformou e eu estou junto de você. Foi tudo isso. Não te tiro para você não esquecer, não tiro o seu nome para você não esquecer do que você fez, mas quando olharem para você, vão me ver na tua vida, vão me ver do teu lado e vão identificar você como sendo um cristão, porque quando Jesus subiu ao céu, por onde ele passava, era Simão, um zelote, mas transformado. Porque quando ele abria a boca tinha poder de Deus, porque a palavra de Deus é isso, poder de Deus. E a palavra de Deus diz que Simão Zelote, ele era um homem calado. Em nenhum momento ele questionou quando Jesus falava com Pedro, ele não questionou quando Jesus falava com a multidão, ele não questionou, ele olhou para toda aquela situação e só uma frase ele dizia: me chamou e isso basta, não preciso de mais nada, só de estar perto com Jesus basta. Porque quando Jesus chama a pessoa de um passado totalmente distorcido, de um passado totalmente trágico, para perto dele, só o que nós precisamos é da paz que ele nos transmite, somente isso. Ele não aparece em trechos específicos na Bíblia Sagrada com uma história mais longa, porque ele aceitou o que Jesus tinha para ele aceitou só a presença de Cristo com ele aceitou somente ouvir as palavras que Jesus falava, e não é registrado em nenhum momento, porque em nenhum momento ele se levanta para perguntar, para questionar, para indagar o que estava acontecendo, porque aquilo que Jesus falava para ele já era o bastante, e quando Jesus repreendia, ele tomava isso para si, porque entendia que eu não sou merecedor, e ainda assim ele me aceitou, e ele ter me aceitado já é o suficiente, aleluia, para eu fechar minha boca e só obedecer, e só andar segundo aquilo o que ele tem falado, aleluia. E muitas das vezes, por poucas coisas a gente já se levanta, por poucas coisas a gente já
já quer reclamar, já quer murmurar. Muitas vezes, sem entender o trabalhar de Deus na nossa vida, e o que Deus quer muitas das vezes é que a gente suportemos a carga que está sobre nós, sem questionar, sem murmurar, sem perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim toda hora, todo momento, todo segundo, todo minuto, sendo que Deus colocou nas suas mãos esta cruz, este fardo, é porque Ele tem algo a fazer com você, mas você não está pronto ainda, então tem que aguentar, precisa suportar, tem que chorar mais um pouco, porque às vezes a gente se acha tão bom, tão bom o bastante para dizer: eu não preciso mais disso que Deus tem para mim, eu não preciso mais de dom espiritual, eu não preciso mais me aprofundar na palavra, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais falar em mistério, já estou velho, o tempo passou, para quê eu vou fazer? E aí Deus permite situações para você ficar no lugar que Ele quer. Deus permite situações para que você esteja na posição que Ele quer, para Ele se apresentar e fazer na sua vida aquilo que Ele quer. E às vezes nós estamos em um lugar que não é para nós estarmos. E quando o nosso tempo vence nesse lugar, a gente entende. Quando não vence, Deus não nos deixa sair. Mas o que Ele faz? Ele nos dá direção. Ele nos coloca na posição de ouvir e compreender aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E quando a gente faz, quando a gente age, quando a gente entrega tudo que o Senhor tem para a vida da igreja, para os irmãos, quando a gente conclui, aí o nosso coração fica em paz e nós enxerga com olhar de águia a posição que é para nós irmos, a posição que é para nós estarmos. A gente às vezes pergunta a Deus: por que São José do Rio Preto? Por que uma igreja diferente? Por quê? É normal perguntar, porque é ser humano, a gente faz igual o Jó, quando chega a dificuldade, né? 47 vezes ou mais, por quê? Por quê? Por quê? Mas enquanto está falando por quê, por quê, por quê, a resposta de Deus não vem. É Zacarias, é Abacuque. Deus, por quê? O capítulo 1, por quê? Aí o capítulo 2, Deus fala. E o capítulo 3, ele entende que eu não tenho que perguntar, eu só tenho que adorar. Mas o porquê faz parte da nossa vida. O que não pode fazer parte é a murmuração, porque é normal. E geralmente quando a gente fala porquê, o silêncio de Deus se estende. É uma questão impressionante. Quanto mais a gente pergunta, mais se estende o silêncio. Mas quando a gente adora, o silêncio que estava longo quebra e ele vem com resposta. Quando a gente adora, e a adoração ela é reconhecida por Deus, porque abala o céu. Então, quando a gente quer receber uma resposta de Deus, a gente precisa adorar. E quando a gente quer mais silêncio de Deus, a gente tem que murmurar e perguntar por quê. E aí nós vemos um homem que calado chegou, calado permaneceu, mas quando Jesus subiu ao céu, ele começou a falar. E o que ele falava, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. E diz a palavra que ele andou por todas as regiões da Ásia, se juntou com Judas Tadeu e começou a pregar a palavra de Deus.
Falar do Cristo Jesus. Quem é você? Sou Simão. É Simão Pedro? Não. Simão Zelote, o matador. Aleluia. Mas eu vim apresentar a você a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta. Porque assim Ele fez na minha vida. Antes eu era o matador. Mas agora eu sou o quê? De Cristo Jesus. E assim como Ele me salvou, vai salvar vocês também. E Ele começou a abalar a cidade a ponto que as pessoas se incomodaram e falou: tem que matar esse homem, tem que matar esse homem. Pegaram ele e falaram: ou nega esse Jesus que você tem aqui apresentado, ou vamos te matar, ou você vai morrer. E o que ele fez? Glória, glória, aleluia. Então, acho que esse louvor, para vocês entenderem. Glória, glória, aleluia. Pode matar, mas não nego, porque esse Jesus me transformou. Eu era um matador, mas agora eu sou ex-matador. Aleluia, porque Jesus me deu vida. E ele aceitou Jesus, aceitou o chamado, aceitou não ser transformado em outro nome, aceitou o seu mesmo nome, mas, aleluia, a sua história foi mudada. É pouca história, pouco assunto que nós temos em 4 vezes apenas que é registrado. Esse nome na Bíblia é sagrado, mas o que Deus fez, o que Jesus fez na vida dele, reflete até os dias de hoje. E sem ele não seria 12, seria 11. Até Judas, o traidor, tem mais história do que ele. Até um cão, não pode ser assim, tem mais história do que esse homem. E o que ele fez? Está tudo bem. O importante é estar com Jesus. Está tudo bem. Não reclamou direito. Não, eu tenho que ter os meus direitos. Não. Deixa que cresça esses indivíduos. Deixa, só me contento em estar ao lado de Jesus. Receber o que Jesus tem para mim. Está tudo bem. Então, ainda que você não apareça na igreja, ainda que você não está em destaque, evidência, se contente em ter a graça do Senhor na sua vida. Se contente em ter o seu nome escrito no livro da vida. Se contente em naquele dia Ele chamar você pelo nome. Aleluia. Não adianta você querer estar em posições elevadas, em destaque, louvor e tudo mais, e de repente não ser chamado. Está à esquerda, afastado de mim, eu não vos conheço. A vida, ela, o máximo é 70 anos, passou disso, é alguém fala de canseira, não é? Então, para que adquirir tantos nomes aqui? Tanta fama aqui, para quê? O melhor, Deus não sabe, o melhor da vida, Deus não sabe, não eu, é que existe a morte. A gente vê pessoas subindo numa posição tão elevada, a gente só olha e fala assim, mas a morte vai chegar. Pessoas ricas, milionárias, alcançaram posições, riquezas incontáveis, morreu e a casa está lá cheia de mato, porque nem filho deixou. Lembra daquele homem? Eu não vou citar o nome aqui, mas ele não era. Ele era um homem, mas dentro dele tinha uma mulher. Lembra? Era rico, rico, rico. Não teve herdeiro, porque ele era um homem, era uma mulher. Essa confusão, não dava de deixar herdeiro. Morreu, rico. Aí não tinha herdeiro, para que vai ficar a mansão dele? O mato. A piscina grandona, cheia de mosquito da dengue. Irmãos, o sábio falou, o melhor da vida é que existe a morte. E depois da morte, por que a gente fala isso? Porque depois da morte vem eternidade. Você é simples aqui, lá no céu você vai ser rico. Você vai ser poderoso, porque Deus estará, aleluia, na sua vida. Então nós não precisamos ficar correndo atrás de posição, riqueza, estar entre os grandes, sentar na mesa de governador, presidentes. Isso, irmãos, é bobagem. É bobagem. Está entre aqueles que se destacam nisso, naquilo outro.
melhor nós sermos um crente verdadeiro no nosso anonimato, no nosso jeitinho, na nossa casa simples, mas temos Deus na nossa vida, do que ser crente como os fariseus na vista de muitas pessoas. Isso não dá nada, dá nada. Vamos ficar de pé, meus irmãos.